Bom, enquanto isso, na Ucrânia, especialistas da ONU vão avaliar os danos causados naquela usina nuclear de Zaporizhia, depois de novos bombardeios que ocorreram naquela região. Rússia e Ucrânia estão se acusando mutuamente pela autoria dos ataques. Zaporizhia é considerada a maior usina nuclear da Europa e está sob o controle russo desde o início da guerra. Vamos conversar mais sobre isso, sobre essa tensão e a situação de preocupação por lá com a nossa Cecília Malan, direto de Londres, né, Cecília? Quais são os detalhes que você tem para a gente mais atualizados sobre essa região e a situação dos bombardeios? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Olha, foram mais de 12 bombardeios no fim de semana, segundo a Agência Nuclear da ONU. Os ataques provocaram danos a algumas instalações da usina, como o prédio de armazenamento de lixo radioativo e também o sistema de resfriamento de equipamentos. Algumas explosões aconteceram perto dos reatores. Isso tem que parar imediatamente, disse Rafael Grossi, que é chefe da agência da ONU. São ataques inaceitáveis, palavras dele. Grossi reconheceu que não houve impacto direto na segurança nuclear nem nos sistemas de proteção da usina e que o nível de radiação está dentro das normas, mas alertou que os bombardeios chegaram perigosamente perto, questão de metros, não quilômetros. Grossi disse ainda que quem quer que esteja atacando Zaporizhia está correndo grandes riscos e jogando com a vida de muitas pessoas. Impossível saber ao certo, cada um diz uma coisa. Os russos, que têm o controle da usina desde março, acusam Kiev pelos bombardeios. O Ministério da Defesa da Rússia disse que a Ucrânia atirou contra as linhas de energia que abastecem a usina. E agora há pouco, a Agência Estatal de Energia Atômica da Rússia alertou que havia risco, sim, de um acidente nuclear. Já a agência ucraniana aponta os dedos para Moscou, que teria como objetivo limitar ainda mais o fornecimento de energia para a Ucrânia. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, a Rússia ainda lançou quase 400 ataques de artilharia só ontem na região leste da Ucrânia. A batalha mais feroz foi em Donetsk. Ele disse que a Rússia deslocou tropas para reforçar suas posições nas províncias de Donetsk e Luhansk, depois de se retirar de Kherson, no sul do país. Ô, Cecília, boa tarde para você aí em Londres. E falando agora de Kherson, Kherson, aos poucos, dá para dizer que está voltando a ser o lar de muitos ucranianos? Olha, Eric, o clima por lá é de otimismo cauteloso. A gente lembra que Kherson tinha sido ocupada pelos russos logo no início da guerra, mas foi retomada pelos ucranianos há pouco mais de uma semana. Centenas de moradores fizeram fila para comprar mantimentos no primeiro supermercado ucraniano a abrir desde que os invasores se retiraram. Durante os quase 9 meses de ocupação, o governo local, que foi instalado pela Rússia, trouxe mercadorias de origem russa e até impôs o rublo como moeda local. Ontem, devotos também participaram de um culto numa catedral ortodoxa da cidade. Uma mulher diz que orou pela libertação de Kherson durante todo o período de ocupação. Os moradores agradecem que a cidade não foi arrasada, como aconteceu em Mariupol, reduzida às cinzas, mas a destruição está por toda parte. As tropas russas roubaram obras de arte de museus locais, por exemplo, desde pinturas a objetos arqueológicos, uma forma aí de apagar a história, a identidade cultural. Aos poucos, a cidade volta a se conectar com o resto do país. A gente estava vendo aí agora a linha de trem entre Kherson e a capital Kiev, que foi restabelecida, e o primeiro trem a fazer o trajeto entre as duas cidades desde o início da invasão chegou no fim de semana. Ele veio todo colorido, pintado por artistas ucranianos, e os parentes se emocionaram, como a gente viu há pouco nas imagens, ao se abraçar na estação depois de tantos meses de incerteza e medo. Clima de recomeço, mas que também se mistura com muita preocupação. Kherson permanece sem luz, água encanada ou aquecimento. A neve já começou a cair na Ucrânia e garantir energia será um desafio. Os moradores da capital Kiev se preparam para o pior inverno de suas vidas, com as temperaturas prestes a despencar e a rede elétrica sendo alvo de ataques russos. A resiliência e a coragem dos últimos 9 meses vão continuar sendo testadas por lá. Não é fácil, né? Não, já está frio e vai ficar ainda mais frio, porque eles ainda estão no outono. Vai chegar o inverno ainda. Cecília Malan falando direto de Londres. Obrigado, Cecília.